Aprender a Libras e ter essa comunicação é literalmente você descobrir uma nova maneira de se conectar com o mundo, uma maneira muito mais visual, muito mais dinâmica de se comunicar que vai além das palavras faladas que a gente está tão acostumado no português. Você viu na aula anterior o poder da prática na Libras. Esse sinal de prática, inclusive, é um sinal muito legal. Você fecha essa mão aqui assim. Ela pode ser feita assim também, mas dessa forma, tá vendo? Pode ser sim ou fechada. E aí vem essa outra mão aqui que faz um sinal como se estivesse limpando algo daqui. Ela vem justamente disso. A prática, ela não é perfeita naquele primeiro momento ali. Você está se desenvolvendo ainda. E ela literalmente significa que você vai lá, escreve algo, aí aquilo ali, não ficou tão bom. Aí você vai lá com a borracha, apaga, e você faz assim para poder tirar aquele pozinho ali da borracha, sabe? Que você faz assim. Então, é por isso que o sinal de prática é feito dessa forma. Isso mostra como que a Libras é uma língua tão incrível e ao mesmo tempo tão visual. Por isso, é fundamental que você vá vivenciando mais da Libras. Então, imagina aí que você está aí no seu trabalho ou na sua igreja e chega um surdo, ou você encontra um surdo no supermercado, por exemplo. Como ter essa comunicação? Você pode começar com alguma dessas formas que você vai aprender aqui agora. Por exemplo, oi, tudo bem? Vou fazer de novo aqui, ó. Observa a minha expressão facial, observa o tipo de movimento, observa a expressão alegre aqui, ó. Pode ser sim, ou assim, por exemplo, ou assim. Vai ter tudo um significado muito parecido, né? Quanto mais a expressão for aberta, maior é o seu olá que você está dizendo, né? E aqui é o tudo bem, mas não é tudo bem assim, porque assim é afirmativo. Você levanta um pouco os ombros aqui e faz assim, ó. Percebe? Você inclina um pouquinho a cabeça para trás. Para trás não, para frente nesse caso aqui. Coloca a sobrancelha mais para cima assim, percebe? Oi, tudo bem? Essa aqui é uma frase muito importante porque ela é uma saudação informal. Você pode usar ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, qualquer lugar que você for, você pode utilizar ela em qualquer tipo de ambiente que você estiver. É uma saudação mais informal, mas é a saudação mais comum na cultura surda, esse oi, assim, por exemplo. Mas tem outros que são um pouco mais formais. Você pode colocar assim, por exemplo, bom dia. E existem, aqui no Brasil, como o nosso país é muito grande, eventualmente tem algumas variações regionais, ou seja, tem algumas pequenas diferenças, às vezes, entre uma cidade e outra cidade, na sinalização de algumas coisas específicas. Isso também acontece no português. No português, teve uma vez que eu saí da Bahia, onde eu estava morando, falando aipim, né? Aí a gente chegou em Minas de carro falando mandioca, e aí a gente pegou um avião, chegamos em Fortaleza e lá a gente estava falando macaxeira, sendo que no final das contas é a raiz que você conhece aí por algum desses nomes ou pelos vários outros nomes que ela tem no Brasil. Mas em qualquer lugar que a gente foi, a gente conseguiu ter a comunicação normal por causa do contexto. E no caso da Libras acontece a mesma coisa. Então esse sinal aqui, por exemplo, de bom dia, que é essa mão abrindo assim, né, perto aqui do queixo, ele vem inclusive de um gesto muito usado na culinária, né, que você, tipo assim, o negócio tá muito bom, tá muito saboroso, né, só que aí o sinal de bom, em vez de ficar tocando na boca assim, ele passou a ser feito aqui, mais higiênico, né, aqui, e aí você faz o sinal de dia. Percebe? O sinal de dia, ele pega essa perspectiva de que o sol está saindo daqui e ele vai passar pelo horizonte, vai passar, né, pelo céu todo e vai chegar aqui. Então, bom dia. Percebe? O sinal de boa tarde é assim. Tem algumas pequenas variações nesse sinal de tarde. Pode ser feito tocando aqui e assim. Tem lugar que faz assim, tem lugar que faz assim. Mas percebe que no final das contas todos têm essa mesma questão aqui? Por quê? Porque ele vem da ideia de que o sol está lá no alto e que ele vai abaixando.
Então, qualquer lugar que você tiver, qualquer cidade que você tiver, qualquer canto do Brasil, esse sinal que você fizer aqui, você vai conseguir se comunicar sim para significar boa tarde. Você pode fazer o de boa noite também, que pode ser assim, que é quando o sol se esconde atrás do horizonte. Boa noite. Ou pode ser assim também, que literalmente poderia ser escuro. É boa escuridão, boa noite, que, enfim, traz essa ideia. Mas esses 3 sinais, bom dia, boa tarde ou boa noite, da forma como eu fiz aqui, eles são comuns em todo o Brasil. Se você fizer, os surdos vão te entender naturalmente, assim como tudo que você está aprendendo aqui e que você vai aprender também em outros métodos nossos, tudo é contextualizado e totalmente aplicável para o Brasil inteiro. Gente, a Libras é língua brasileira de sinais, inclusive reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 e regulamentada pelo Decreto 5626 de 2005, que mostra justamente esse reconhecimento do nosso país de que a Libras é uma língua, não uma linguagem apenas, como as abelhas têm uma linguagem, como os golfinhos têm uma linguagem, as baleias têm uma linguagem, não, mas é um meio autêntico de comunicação. Tem várias pequenas partes que se juntam para formar os sinais, juntando os sinais em ordens específicas, você monta as frases, ou seja, tem uma estrutura linguística por detrás da Libras, como você está vendo nessas frases que você está aprendendo aqui agora. E tem isso aqui também, ó. Ou que pode ser feito assim também. Alegre, assim, com a expressão mais aberta, que é literalmente prazer em te conhecer, percebe? Então, esses sinais e essas frases que você viu aqui eu fazendo, elas são muito poderosas porque elas já podem te ajudar a abrir novas portas para uma comunicação inicial com os surdos, criando uma conexão imediata. Agora, quanto mais você praticar essas frases, por exemplo, no seu dia a dia, mais natural vai ser e você vai se sentir ao começar a ter essa comunicação em Libras. E agora que você já começou a vivenciar essa essência da Libras, é importante você saber também como evitar outros freios de mão que podem literalmente parar o seu desenvolvimento, fazer você ficar lá estagnado e não conseguindo avançar. Eu vou te mostrar quais são os outros freios de mão. A gente já tinha visto lá atrás alguns deles, logo que a gente começou lá na primeira aula, que é ficar só soletrando as coisas em Libras no alfabeto manual da Libras, ou começar o seu aprendizado por ele, ficar vendo os sinais encaixotados, como sinais de família, sinais de animais, porque essas coisas aí travam. O nosso cérebro ele é muito dinâmico, muito vivo, muito conectado com as coisas, sempre de forma contextualizada. A gente viu também ficar aprendendo sinais que são pouco usados, tipo lhama, rinoceronte. Lembra que a gente falou sobre isso? A gente falou também que para não ficar decorando listinhas de sinais, fazendo anotação lá em português de como é que faz o sinal, mão para cima, mão para baixo e tal. A gente viu também como que é fundamental e que você não pode ficar decorando frases prontas, você tem que entender a lógica de como usar elas, que é o jeito que eu estou te explicando aqui. Você está entendendo por que que funciona dessa forma, por que que esse é o jeito real de fazer a comunicação em Libras, tendo mais clareza aqui na sua comunicação. E agora a gente vai continuar onde você vai entender outros freios de mão que você deve evitar, coisas que você não deve fazer e que muita gente que está começando agora na Libras, ou mesmo que já está tentando há muito tempo aprender, acaba cometendo esses erros, acaba fazendo esses freios de mão que travam a sua Libras. E o freio de mão número 6, dando continuidade à nossa listinha lá, que já passaram 5, o freio de mão número 6 são apostilas e dicionários de Libras. Por quê? Usar apostilas e dicionários de Libras, por mais que você aprenda um ou outro sinal ali e sirva para você consultar algo específico, acaba se tornando algo confuso. Por quê? Porque geralmente elas vêm com desenhos dos sinais, como se fossem literalmente desenho mesmo, tipo do gibi que você tem lá, aqueles desenhos. Tem muitos dicionários ou apostilas de Libras que são com desenhos, ilustrações assim da Libras, mas ela não consegue captar realmente o sinal.
Mas esses apostilas e dicionários muitas vezes têm esses desenhos ali que fazem com que a comunicação não fique clara. Outros têm fotos, então tá lá a pessoa assim, parado lá assim. E aí não tem vida no sinal. E a Libras é uma língua viva, uma língua expressiva. Então, fazer assim com apostilas e dicionários acaba travando a sua Libras, travando a sua comunicação e fazendo errado. O freio de mão número 7, o sinal de 6 é assim, né? O sinal de 7 é assim. O freio de mão número 7 são vídeos do YouTube ou aplicativos de Libras. Por quê? Porque os vídeos e aplicativos, eles podem acabar ensinando alguma coisa de forma fragmentada ou ao mesmo tempo errada. Eu já vi muito vídeo de Libras na internet que eu, por estar há mais de 23 anos nessa área, eu olho para a sinalização daquela pessoa, eu vejo que a pessoa tem a maior boa vontade do mundo de ajudar e de estar ensinando algo. O problema é que está encaixotado. O problema é que a pessoa, às vezes quem está ensinando ali é iniciante. Ou, às vezes a pessoa está até iniciando, mas ela nem tem essa vivência na Libras, nem tem essa vivência na cultura surda. Eu, Madison, por ser casado com a Raquel, eu praticamente vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. Isso me traz outras percepções culturais que estão ali nesse meio. Além disso, eu e a Raquel temos muitos amigos surdos. A gente se encontra com eles pessoalmente, a gente já jogou vôlei por muito tempo com nossos amigos surdos quando a gente morava lá em Aracaju. A gente tem contato com nossos amigos surdos pela internet. Eu tenho mentorado surdos também em áreas de desenvolvimento humano. Isso traz um nível de profundidade, de percepção da Libras muito maior. E a grande questão é que, às vezes, quando você vai lá no YouTube, procura algum sinal, procura como é que faz alguma frase, o jeito como a pessoa está tentando explicar está encaixotado. Não está com a essência da Libras, não está com aquele tempero especial que é a cultura surda. Aí você pode até decorar aquilo ali, mas na hora de você fazer, o surdo não te entende. Aí você acha que você é que não está conseguindo fazer. Você acha que é você que não conseguiu aprender, mas não foi isso, é porque tu pegou da fonte errada. Aquilo ali não está preparado, não está azeitado realmente para você poder ter essa vivência na Libras real, percebe? E os aplicativos de Libras, muitos deles são de dois tipos. O primeiro tipo é alguém sinalizando alguma coisa em Libras ali. Só que a pessoa sinaliza o negócio de forma tão mecânica, tão engessada, fica parecendo um robô na hora de sinalizar. E a Libras é uma língua viva, uma língua leve, natural. Como você viu, por exemplo, na sinalização da Raquel, a minha esposa, em outras aulas aqui, você vai ver mais isso mais à frente, ou mesmo você viu aqui a sinalização de outros alunos e mentorados meus, eles sinalizando realmente em Libras, de forma viva, de forma incrível. Isso traz novas possibilidades de comunicação quando você tem a Libras de forma viva assim. E outros aplicativos de Libras, eles têm um boneco, um avatar sinalizando ali. Gente, parece muito bonitinho o jeito que eles fizeram, e realmente é muito bonitinho, mas é mecânico, é artificial, não segue as articulações reais que o corpo humano tem, não faz a expressão em Libras realmente como a Libras é, e acaba focando muito em sinais isolados, e não nessa estrutura fantástica, linda, bonita que a Libras tem. Percebe? Então, freio de mão número 8. Exercícios de tradução. Focar em exercícios de tradução e frases comentadas, sabe? A pessoa vai lá, faz a frase em Libras, traduz para o português. Faz a frase em Libras, traduz para o português. Tudo frase por frase e vai explicando aquilo ali. Isso acaba fazendo com que você pense mais em português do que na Libras. E isso atrapalha a sua fluência, atrapalha o seu desenvolvimento. Por quê? Para você saber a Libras de verdade, a habilidade de pensar direto em Libras é fundamental. Pare e pensa comigo. Eu e você que somos ouvintes, a gente usa muito da nossa audição, porque a nossa língua falada é justamente essa língua baseada em sons. Capta isso? Isso também significa que nós usamos muito dessa região lateral aqui, que é nessa parte aqui, e dessa região aqui, que é o córtex auditivo. Mas os surdos não ouvem. Consequentemente, o cérebro deles começa a se adaptar, vai trazendo uma outra forma de comunicação. Então, essa parte posterior do cérebro, aqui atrás, que é o córtex visual,
é muito mais ativada nos surdos. E o cérebro deles, ao invés de usar o córtex auditivo para audição, já que eles não ouvem, também passa a usar essa parte aqui e essa parte aqui para visão. Então toda a comunicação dos surdos é muito visual, eles captam os detalhes de como que as coisas são, o formato das coisas, o ambiente, como que cada coisa está posicionada naquele ambiente. Isso traz um outro nível de vida e de percepção na cultura surda. Isso também significa que o surdo, quando vai se comunicar em Libras, ele não está pensando em português. Ele não tem uma vozinha na cabeça dele que ele fica pensando em português para depois passar para Libras. Ele pensa direto em Libras ou de forma visual, percebe? Isso significa que eu e você, no processo de sinalizar em Libras, precisamos também de pensar de forma visual, de pensar direto em Libras. E existem técnicas passo a passo para você se desenvolver nessa habilidade. E o problema dos exercícios de tradução, em que às vezes você tem uma folhinha ali, com uma frase, às vezes escrito de forma simplificada, como é que seria em Libras, ou mesmo com essas explicações nos vídeos, como eu te expliquei, isso aí faz com que você veja aquilo e na hora de você fazer, o seu cérebro está pensando em português, está preocupado com a ordem das palavras do português e não da Libras. E isso faz com que você trave na hora de se comunicar com os surdos. É frustrante. Eu lembro que quando eu ia e encontrava com surdos lá na Praça 7, em Belo Horizonte, os surdos têm um hábito de se terem pontos de encontro, porque em casa a família não sabe Libras. Então o surdo cria pontos de encontro na cidade, no shopping, no metrô, numa parada de ônibus, por exemplo, para poder ter essa interação, essa troca. E nesse processo ali, os surdos vão se comunicando. Eu lembro que eu já tinha um bom tempo buscando ter esse tipo de comunicação em Libras, mas na hora que eu chegava para os surdos eu pensava em português. Eu tinha um esforço mental muito grande para poder passar realmente a comunicação para Libras, porque eu estava pensando em português. Eu não sabia que eu precisava de pensar em Libras. Agora você já sabe que você precisa de pensar em Libras. Então você já está um passo à frente do que eu estava naquela época. E o freio de mão número 9, lembra do número 6, que é assim? O número 9 é você virando a mão, percebe? É assim, número 9. Então o freio de mão número 9 é treinar na frente do espelho. Eu já vi muita gente dizendo que para você poder praticar Libras, você tem que ficar lá na frente do espelho, sinalizando, para você ver como é que você está fazendo. Gente, não faz sentido. É a mesma coisa de você tentar dirigir um carro só olhando para o retrovisor. Você vai ficar olhando para trás, tipo, não vai fazer sentido. Você precisa de olhar para frente, é essa desenvoltura, é essa leveza. Então, treinar na frente do espelho, você vai ficar muito mais preocupada naquilo do que você está fazendo do que na comunicação real. É um freio de mão. Freio de mão número 10. O 10, você pode fazer o número 1 assim e o 0 assim, ou você pode fazer assim, ó. Já é o 10 mais simplificado, mais rápido, porque a sinalização mais fluida é muito importante para você conseguir se comunicar em Libras. Então, o 10 pode ser feito assim, ó. Ele começa assim e faz assim. É 10 também esse sinal, ou assim. Que no final das contas é a mesma coisa. É como se estivesse fazendo assim, aí vira assim. Então, você está fazendo assim, aí vira. Aí, fazendo rápido, ficou assim. É a mesma coisa. O freio de mão número 10 é você aprender sinal por sinal. Por quê? Porque se você aprende sinal por sinal sem entender ele dentro de um contexto, isso vai acabar fazendo você confundir o sinal, confundir a comunicação. Porque muitos sinais têm vários significados na Libras, dependendo do contexto. Então, por exemplo, esse sinal aqui é um sinal muito importante. Experimenta fazer ele aí. Essa mão assim, tipo um punhadinho, né? Que você faz assim para cima e para baixo. Esse sinal aqui, se você já conhece alguma coisa da Libras, vai falar assim, eu conheço esse sinal, é o sinal de vida. Sim, esse é o sinal de vida, mas esse sinal significa muitas outras coisas. Eu lembro, por exemplo, que eu estava num retiro, naquele retiro que eu falei que eu conhecia a Raquel, que hoje é minha esposa, eu estava conversando com os surdos ali, e aí um surdo fez essa frase aqui assim, olha. A televisão quebrou, levei ela para o conserto, o técnico consertou a televisão
Quando eu cheguei em casa e apertei o controle remoto, a televisão estava viva? Não. Mas na minha cabeça, quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, viva. Por quê? Porque eu tinha aprendido o sinal decorando, associando cada sinal a uma palavra do português. Mas a Libras não funciona assim. Nessa frase, por exemplo, esse sinal aqui significa que a televisão estava funcionando. Porque esse sinal aqui na Libras, além de vida, ele traz a ideia de que algo está acontecendo da forma como deveria estar acontecendo naquele momento. Então é vida, é o momento presente, é alguém está em casa, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa surda, por exemplo, e aí você quer perguntar se a mãe dele está em casa, por exemplo. Seria dessa forma. Percebe? Então, a sua mãe está aí, só que traduzindo ao pé da letra, algumas pessoas diriam, a sua mãe tem vida? Ou a sua mãe está viva? Tipo, não faz sentido essa frase. Porque o real significado dela na Libras é, a sua mãe está aí? Ela está em casa agora? Entende? Ou seja, nesse exato momento que a gente está vivendo agora, ela está vivendo aí também? É essa lógica de que se está presente naquele momento. E esse sinal tem vários outros significados. Esse sinal aqui que eu fiz antes e mostrei para você, ele pode significar casa, sim, mas em outras frases ele pode significar outras coisas, como por exemplo, quando eu estava fazendo um acampamento com a Raquel, estava eu, a Raquel e um outro casal de amigos, foi muito legal. E a gente tinha preparado muito bem as coisas para a gente poder levar, e aí depois a gente resolveu sair para fazer uma caminhada, uma trilha. A gente preparou tudo e tal, mochila, o que a gente ia levar e tal. E quando a gente estava lá no meio da trilha, aí eu fui e falei para a Raquel, você trouxe o repelente? Ah, ela falou assim... Eu perguntei para ela se ela tinha trazido repelente e ela falou assim, esqueci. Eu olhei para ela assim, esqueceu em casa? Aí eu falei assim, não. Tenho certeza, a gente trouxe, estava na mochila. Aí beleza, a gente foi lá e tal, caminhando. Quando a gente voltou, cheio de picada de inseto, aí na hora que eu abri a barraca, adivinha o que estava lá em cima do colchão? O repelente. Aí eu entendi. Esse sinal aqui na Libras, ele também traz o significado da barraca de acampar. E aí teve uma outra vez, alguns anos depois, em que eu estava viajando com a Raquel, aí a gente tinha ficado numa pousada e o pessoal foi buscar a gente tinha ido fazer essa viagem para poder dar palestras em um evento e fazer oficinas também em uma universidade, mostrando o poder da escrita da língua de sinais. E naquele momento ali, quando a gente estava já chegando lá naquela instituição, aí eu olhei assim, poxa, vai chover. Aí eu perguntei a Raquel, você trouxe o guarda-chuva, trouxe a sombrinha? Aí ela falou assim, deixei e fez esse sinal aqui. Aí eu entendi, eu falei, não, dessa vez não foi deixei em casa, deixei lá na pousada. E realmente, quando a gente voltou para a pousada, a gente tinha deixado o guarda-chuva e a sombrinha lá. Percebe? Ou seja, esse sinal aqui, ele transmite muito mais do que casa. Ele traz todo o significado de habitação, o lugar onde você vai pernoitar, o lugar onde que tem algum tipo de abrigo, entende? É por isso que esse sinal, inclusive, ele serve de base, de morfema para o sinal de farmácia, que literalmente significaria a casa do remédio, o açougue, a casa de carne, e assim por diante. Percebe? Essa comunicação na Libras é muito viva. Por isso que o freio de mão número 10, de você ficar aprendendo sinal por sinal, é perigoso e arriscado. Tudo tem que ser de forma contextualizada e viva realmente na Libras, porque isso vai impulsionar a sua prática, a sua sinalização e a sua comunicação. Foi exatamente isso que aconteceu com o John Clayton. Ele estava tentando aprender a Libras sozinho, porque ele percebeu que os surdos vivem praticamente isolados, poucas pessoas sabem se comunicar com os surdos. E ele percebeu que se ele aprendesse a Libras e pudesse se comunicar com surdos, ele poderia fazer a diferença. Depois ele acabou descobrindo que quem é ouvinte, sabe a Libras, pode atuar como intérprete de Libras. E ele descobriu que isso poderia ser uma nova possibilidade para ele profissional também, que ao mesmo tempo que ele faria a diferença,
ele estaria tendo a comunicação ali. Aí ele começou a buscar na internet, foi aprendendo sinais isolados, foi aprendendo frases, foi decorando. Você vê aqui, inclusive, que ele estava buscando ter essa comunicação, esse aprendizado. Eu estava fazendo estudo de caso com ele, e aí atrás da parede dele, lá no fundo, você vê que tem uma parede cheia de coisas coladas lá. O que é aquilo lá? Foi porque ele foi tirando foto dos sinais, foi fazendo o desenho dos sinais, colando na parede, querendo decorar aquilo. Ele já tinha feito uma lista gigante de sinais que ele tinha decorado, mas quando ele foi participar de uma banca avaliativa para intérprete, ele não foi aprovado. Por quê? Porque ele não sabia se comunicar. Ele tinha decorado coisas, ficou na decoreba, mas não sabia usar aquilo na comunicação, não conseguia passar a mensagem para Libras, não conseguia entender de verdade a sinalização em Libras quando ele estava lá. E aí ele descobriu, conheceu a gente, conheceu o método, começou a ter o acompanhamento e o direcionamento, e em 6 semanas que ele estava seguindo o passo a passo do método, ele voltou lá, fez a mesma banca avaliativa e foi aprovado como intérprete ali. E agora ele atua profissionalmente como intérprete, terminou de fazer o método, em 8 semanas, atua hoje profissionalmente como intérprete, faz diferença na vida dos surdos, atua acompanhando o aluno surdo na parte da manhã e depois na parte da tarde ele trabalha em outro lugar acompanhando outro aluno surdo, fazendo a diferença na comunicação. Ou seja, o John Clayton lá atrás, na decoreba, não conseguia ter a comunicação. Existe um outro caminho mais poderoso que pode te impulsionar na Libras ao invés de ficar na decoreba de sinais, de frases e tudo mais. Evitar esses erros comuns, esses freios de mão que eu mostrei aqui e os da outra aula também, é fundamental para você realmente desenvolver a sua fluência, a sua comunicação em Libras. E na próxima aula eu vou mostrar para você, na prática, mais estratégias concretas de como você também vivenciar isso na prática. Eu vou revelar para você o segredo por trás do aprendizado e como que esses alunos conseguiram, esses mentorados conseguiram em semanas ter essa comunicação tão clara em Libras, mesmo tendo pouco tempo para poder praticar a Libras no dia a dia. E talvez você está acompanhando aqui essas aulas e você já está tendo acesso a todas as aulas completas e prontas aqui para você poder acessar. Mas outras pessoas, no processo que eu estava gravando as aulas, gravando o conteúdo aqui desse método que você está vendo aqui agora, nem todas as aulas estavam prontas ainda, então comecei a receber e-mails de alguns alunos querendo entender um pouco melhor sobre como que funciona, o que é esse negócio de mentoria e tudo mais. Então, o conteúdo principal da aula foi até aqui e agora eu vou compartilhar um pouco com você mais sobre esses bastidores, de como que funciona, o que é esse processo de mentoria que em outros momentos você me viu falando aqui. Aqui você está vendo um dia da mentoria em que a Kátia estava participando e que eu fui analisando a sinalização da Kátia na prática. Aqui ela já estava aplicando o método de Libras na prática e então, à medida em que ela já estava aplicando, ela foi me enviando as práticas de Libras dela. A Kátia começou praticamente do zero, não sabia nada de Libras. E aqui, olha como que estava a sinalização dela no episódio 4. Eu vou assistindo aqui e vou comentando a interação dela e a sinalização dela. Aí tem um aspecto nesse episódio aqui que também aconteceu com os outros, é que você tem movimento. Ou seja, à medida em que eu vou vendo a sinalização dela, eu já vou dando feedback, vou dando a orientação, vou dando o direcionamento daquilo que ela já avançou, como ela dar os próximos passos, e assim o desenvolvimento é ainda mais profundo. Aqui agora você já está vendo a análise que eu estava fazendo de um outro mentorado. Esse aqui é o Guilherme. O Guilherme começando do zero na Libra, não sabia nada. E aqui já é o resultado da 3ª semana dele aplicando o método na prática. Eu fui lá e eu selecionei o vídeo dele ali, que ele também tinha enviado da prática. Então, vamos lá. E então eu vou comentando, vou dando orientação para ele, feedback, vendo realmente como que está esse desenvolvimento dele na prática e trazendo as orientações para ele. Só pegar o comecinho aqui.
ele estava ali se ajeitando, primeira vez que ele estava fazendo essa prática já com um nível de expressividade maior. E tudo que ele estava sinalizando ali na Libras, ele simplesmente estava vendo imagens, fotos, né, imagens ali, e ele estava já sinalizando em Libras. Muito do que ele está fazendo ali está certinho já na Libras. Outras coisas, olha o feedback. Tem algumas configurações de mão na Libras que são muito parecidas umas com as outras. E no processo de absorver a Libras, às vezes acaba trocando, porque isso, percebe? Então, eu vou trazendo a orientação e o direcionamento para ele específico, olhando realmente a sinalização, mostrando os aspectos que ele já absorveu, outros aspectos que é necessário trabalhar e assim por diante. Então, é assim que funciona um processo da mentoria na prática. Só que, óbvio, na mentoria em grupo, eu trabalho não apenas os aspectos de dar uma orientação, um feedback, mas eu aprofundo em outros aspectos de práticas de interpretação, técnicas de interpretação para Libras, acesso aos materiais para baixar, orientação personalizada. Tudo isso começa com o mapa do perfil individual de aprendizagem, então a gente vai avançando, direcionando realmente para o objetivo individual que cada mentorado tem ali, para que você realmente vá se desenvolvendo e avançando ainda mais. E se você também quiser ter o meu acompanhamento passo a passo, olhando olho no olho, num grupo seleto, quer seja para você destravar e se tornar fluente em Libras, quer seja para você aprofundar mais na Libras, ter mais domínio da sinalização em Libras, se aprofundar ainda mais, ou mesmo se você sonha em ser intérprete de Libras, você quer aprender as melhores técnicas de interpretação, ou ainda, se você já sabe a Libras, quer se aprofundar mais, ou já é intérprete, mas quer melhorar a sua atuação, quer se aprofundar, quer desenvolver em outras áreas, ou você já sabe a Libras, quer ser professor de Libras ou de surdos, qualquer que seja o seu objetivo, vou deixar o link logo aqui abaixo para você saber mais detalhes sobre a mentoria e como você também pode ter o meu acompanhamento e ter acesso a esses bastidores passo a passo. E lá você pode preencher a sua ficha de interesse que meu time vai conversar com você e a gente poder trabalhar juntos nesses bastidores. Enquanto isso, deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilhe quais são as suas dúvidas, aquilo que você já tem vivenciado, quais novos insights e descobertas que você tem vivenciado aqui no método e também eu vou fazer o possível para responder a todos. E a gente se vê daqui a pouco, lá já na próxima aula. Vai lá!